A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meu irmão, minha irmã, boa noite. Espero que você esteja bem. Se você está na sua casa, se você está em família, chame a sua família para que ninguém perca nenhum momento do culto que nós viemos celebrar nesta noite ao Senhor. Hoje eu estou aqui é o meu escritório, estou na minha casa, mas por conta da questão da Santa Ceia, da celebração da Santa Ceia, porque eu creio que aqui eu consigo, junto com a minha família, participar da ceia e ajudar didaticamente a você aí na sua casa também participar com a sua família. Amém? Pega a sua Bíblia comigo nesse tempo, abrem comigo em Romanos capítulo 12, apenas o versículo 1, Romanos 12, verso 1. Vou dar uns segundinhos para você abrir aí na sua casa, Romanos 12, verso 1. Hoje nosso culto de Santa Ceia, culto de louvor e adoração, celebração ao nosso Deus. No Antigo Testamento, as pessoas que vinham prestar culto a Deus, seja no templo, na época do templo, ou seja, eles iam entrar em comunhão com Deus, em relacionamento com Deus, isso um pouco antes de existir o templo propriamente dito. Eles levavam sacrifícios a Deus. E eu queria te perguntar, nessa noite, meu irmão e minha irmã, nesse dia de culto, apesar de você estar aí na sua casa, nós celebramos o culto, amém? O culto não depende do lugar onde nós estamos, mas depende da disposição do nosso coração, saiba disso. E eu queria te perguntar, o que você trouxe para oferecer a Deus nesta noite? É uma pergunta forte, mas é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os cultos. Vamos à leitura, Romanos 12, verso 1, vamos ver o que diz. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém. Até aqui. Amados, o apóstolo Paulo fala, rogo-vos, pois, irmãos, ou seja, suplico a vocês, irmãos, que pelas misericórdias de Deus, ou seja, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Irmãos, é como se o apóstolo Paulo estivesse escrevendo a carta para nós, eu vou falar assim, tá bom? Irmãos metodistas no Veneza, irmãos metodistas no Sevilha, igreja metodista em Veneza e igreja metodista em Sevilha, todos vocês que fazem parte, todos vocês que estão me ouvindo nesta noite, o apóstolo Paulo está dizendo assim, diante de tudo que o Senhor fez, morreu numa cruz pelos nossos pecados, pelos seus pecados, ressuscitou para que, morrendo a nossa morte, nós pudéssemos viver a sua vida e nos deu vida plena e abundante em Deus. Diante disso tudo, eu queria pedir que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Vocês precisam fazer isso de forma consciente. Irmãos e irmãs, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós nessa noite, o que ele diz aqui em Romanos 12, e o que ele está dizendo para nós nessa noite é que eu e você precisamos nos oferecer a Deus. Esse deve ser o nosso culto. Como nós temos nos oferecido a Deus? Como nós temos nos entregado ao Senhor? Nessa noite, eu não sei como você se preparou para estar aqui, mas eu espero que você tenha preparado a sua adoração. Nós já teremos um momento de louvor daqui a pouco. Espero que você tenha preparado o seu melhor para entregar ao Senhor agora, nesta noite, aí na sua casa, ou aí no seu trabalho, aonde você me assiste. Que você e eu possamos entregar o nosso melhor ao nosso Deus, porque este é o culto que Ele espera de nós, um culto consciente, um culto racional, um culto que seja entregando todo o nosso ser a Deus. Então, meu amado e minha amada, adore ao Senhor com toda a intensidade do teu coração nesta noite. Feche os teus olhos, vamos orar e em seguida seremos impactados pelo ministério de louvor. Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, nós queremos consagrar esse culto ao Senhor. Queremos te agradecer, Senhor Deus, pela vida de cada irmão e cada irmã que nos assiste. Na verdade, não assiste, mas que celebram esse culto conosco. Que o teu Espírito Santo fale poderosamente aos nossos corações. Mas, Deus, que antes de tudo, nós possamos nos oferecer por sacrifício no teu altar nesta noite. E o teu altar talvez é na sala da nossa casa. O teu altar talvez, Senhor Deus, é no nosso quarto.
O teu altar talvez até seja nesse momento no nosso trabalho. Mas Deus, que no teu altar, independentemente de onde for, que o sacrifício a ser colocado lá seja todo o nosso ser, seja o nosso coração rendido ao Senhor, porque nós queremos adorar ao Senhor nessa noite. Abençoa esse culto, manifesta a sua glória e o seu poder e não nos deixa sair daqui do mesmo jeito. Em nome de Jesus. Amém. Meu irmão e minha irmã, que você possa ser impactado e abençoado com a presença do Espírito Santo através do nosso Ministério de Louvor da Igreja Metodista em Veneza. Que Deus te abençoe nesse tempo de louvor. Glória a Deus. Neste momento, irmãos, nós vamos estar louvando e engrandecendo o nome do Senhor, amém? A palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. E Ele está presente aí com você. Neste momento, nós não podemos estar reunidos no templo, mas a palavra diz que o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo do Espírito. A igreja somos nós. E aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. Então neste momento você pode estar louvando ao Senhor. Adore ao Senhor, porque aonde há o louvor, a adoração move a mão do Senhor, amém? Glória a Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Usas ontem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Quando Jesus dá ordem, a tempestade tem que se acalmar, porque Ele é o eu sou, o Criador de todas as coisas. O Senhor diz lá no livro de Isaías que Ele vai na frente e abre a porta e Ele despedaça o ferrolho, amém? A palavra diz, agindo o Senhor, quem impedirá? Amém? Glória a Deus. Quando o Senhor determina, a palavra acontece para a glória do Deus Pai. Aleluia.
e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele crêem. Glória a Deus, pode glorificar o Senhor, amém? Porque Ele é bom. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Foi no quartel-general de Jeová, você tem que aprender, você tem que adorar, e uma bola de fogo aqui descerá. Se você tem olhos ungidos, pode contemplar. Mas desceu o varão resplandecente lá da glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. E fez abrir o mar vermelho pra passar o povo seu. Não posso me esquecer do profeta Eliseu. Elias orou e o fogo desceu, na carruagem de fogo arrebatado por Deus. Mas desceu o varão resplandecente lá da glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória. Olho de fogo, sapato de fogo, olho renovo. Mas desceu Miguel, arcanjo de guerra lá do céu. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Glória a Deus. Tem batalhas que o Senhor permitiu o povo pegar a espada e lutar, mas teve batalha que Ele enviou o anjo dele para pelejar. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não há outro como o nosso Deus. Amém? Ele é santo. Glória a Deus. Ele é poderoso. Aleluia, Jesus. Ele é digno de louvor, de adoração e de glória. Não há outro como o nosso Deus, amém? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glorifica o nome do Senhor, porque Ele é bom, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Os anjos cantam diante dele, os anjos contemplam a glória dele, e eles clamam: Santo, 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 Santo é o Senhor,
Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, Santo, Deus poderoso. Declare, declare. Não há outro igual, tu és santo, santo. Não há outro igual, tu és santo, santo. Não há outro igual, tu és santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Não há outro como Ele. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Não há outro igual. Tu és santo, santo. Ele é santo, 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 Deus poderoso, santo, santo, Deus poderoso. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. Continua falando aos nossos corações através da palavra do Senhor, que será ministrada neste momento. Que o pastor seja um instrumento nas tuas mãos, Pai, e que ele venha falar aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Muito obrigado, meu Deus, pelo teu amor, a tua graça, a tua misericórdia. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus. Deus poderoso. Glória a Deus. Que bênção, irmãos e irmãs. Creio que você foi abençoado por esse tempo de louvor, no Ministério de Louvor da Igreja Metodista em Veneza. Creio mesmo. Creio que o Senhor falou poderosamente ao teu coração. Bênção demais. Agradecer a disponibilidade dos irmãos, tanto do Sevilha quanto do Veneza, em gravar esses cultos que têm sido bênção e têm alimentado as nossas vidas. Glória a Deus por isso. Queria convidar os irmãos e irmãs para abrirem suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, Filipenses 2, do verso 1 ao verso 8. Vou dar uns segundinhos para você encontrar aí, Filipenses 2, do verso 1 ao verso 8. O tema que nós vamos tratar hoje é aprendendo com a humildade de Cristo. Aprendendo com a humildade de Cristo. Filipenses 2, do verso 1 ao verso 8. Se por algum motivo você está sem Bíblia, vai ter uma
Bíblia aqui do lado, um slide aqui do lado com os textos bíblicos, amém? Acompanhe comigo. Versículo 1, Filipenses 2, verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos, misericórdias, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Fecha os teus olhos e vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós oramos ao Senhor nesta noite, te agradecemos por cada irmão e cada irmã que estão aqui nos ouvindo e pedimos que nessa hora o Senhor, o Teu Espírito Santo, venha falar com cada um de forma individual, venha nos tocar e nos transformar. Deus, eu repreendo em nome de Jesus todo espírito roubador, toda ave de rapina, roubadora de palavra, e clamo ao Senhor que nos ajude a ter concentração, porque às vezes o diabo, Deus, usa da nossa desconcentração para roubar a palavra de nós. Que nós sejamos terra fértil, solo fértil, onde a sua palavra cai, cria raízes, cresce e dá muito fruto, para a honra, glória e louvor do teu nome. Que seja assim comigo e com cada irmão e irmã que me ouve nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bênção, irmão e irmã. Como eu disse, o nosso tema é aprendendo com a humildade de Jesus. Devemos, irmãos e irmãs, considerar cada um superiores a nós mesmos. É isso mesmo, devemos considerar cada irmão e cada irmã na fé superiores a nós. Entenda. Tratar os outros como superiores a nós não é simplesmente alimentar as pessoas para elas ficarem da mesma forma. Isso não é amor e isso não é deixar com que eles sejam superiores a nós. Às vezes a gente confunde amor com outra coisa e amor é um chamado à mudança de vida, porque a gente vê que aquela conduta não gera vida e a gente chama a pessoa ao arrependimento, à mudança de vida. Isso é amor, entenda isso. É isso que o Senhor nos chama, o Senhor nos chama à mudança de vida, porque Ele nos ama, justamente. Um amor sempre é transformador. O cuidado um com o outro sempre é transformador. Por exemplo, se nós temos alguém que é viciado em jogos, jogatina, é pecado, é errado. E essa pessoa nos pede um dinheiro emprestado, te pede um dinheiro emprestado para você pagar uma conta, para ela pagar uma conta. E você empresta. E aí essa pessoa vai e gasta com jogos. E ela vem, chega diante de você e fala assim: ai, então eu gastei aquele dinheiro, sabe, eu tenho problema com jogos e gastei com jogos, teria como me arrumar, agora eu vou pagar a conta. Aí você vai e empresta de novo, a pessoa vai e faz a mesma coisa e vem pela terceira vez conversar com você. Deixa eu te fazer uma pergunta, você vai emprestar de novo? Ai, pastor, mas a gente deve sempre dar outra oportunidade. Deixa eu te falar uma coisa, irmão e irmã. Às vezes dizer não, você vai estar ajudando aquela pessoa muito mais do que você dando aquele dinheiro a ela. Saiba disso. O evangelho é sempre um chamado à mudança. Nunca é um assistencialismo que deixa a gente da mesma forma. O evangelho, tanto quanto a pregação dela propriamente dita, ou o evangelho feito por meio de assistência social, ele deve sempre oferecer a oportunidade das pessoas de serem transformadas. Entenda isso. Como igreja a gente precisa ter isso claro dentro de nós. Nós temos que ajudar, como o povo aqui do Veneza tem se organizado, o povo do Sevilha também tem se organizado com cestas básicas. Isso é bênção demais, glória a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas nós precisamos estar atentos para que as pessoas não se tornem reféns disso. Nós precisamos ensinar as pessoas a pescarem e não trazer o peixe sempre para elas. Ouça, aprenda isso, precisamos aprender isso. Aqui no texto bíblico, existe na carta aos Filipenses, na igreja de Filipos, existiam duas mulheres.
duas mulheres, Evódia e Síndique. Elas brigavam entre elas e estavam estabelecendo partidos dentro da igreja. Partido político, pastor? Não, não é partido político. Partidos quer dizer que elas estavam, duas linhas de pensamento diferentes, estavam dividindo a igreja. Elas estavam querendo uma ser melhor do que a outra. E Paulo diz para elas que elas não podiam olhar simplesmente só para elas, mas precisavam fazer escolhas e ter atitudes de unidade, ter atitudes tendo os outros como superiores a elas mesmas. Olha o que diz o versículo 3. Não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Neste texto, Paulo chama a igreja, nós também, como igreja, a ter as outras pessoas superiores como superiores a nós mesmos. Nos chama a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Paulo está nos chamando a abrirmos mão de nós, do nosso eu, do nosso orgulho, para podermos levar Cristo, a vida de Cristo, a outras pessoas. Quem se relaciona com Jesus recebe vida. E quem se relaciona conosco também precisa receber vida, porque Jesus habita em nós, amém? Bênção. Lembra da devocional do Henrique de quarta-feira, em 2 Coríntios capítulo 3, que ele falou que nós devemos ser carta de Deus? Pastor, tá tendo devocional? Tá tendo, participe. Tenho certeza que você vai ser muito abençoado, como eu tenho sido, através da vida do Henrique, da Luciana, e através mesmo quando eu preparo a devocional, Deus fala poderosamente comigo. Deus é bom demais. Amém? Bênção. Glória a Deus. Talvez você pense que agir como Cristo, o chamado do apóstolo Paulo, que nós devemos ter em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, é muito difícil. Mas nós precisamos lembrar, irmãos e irmãs, que Cristo é Ele que nos capacita para viver aquilo que Ele tem para nós. O poder de viver como Ele não vem de nós, mas vem dele mesmo. E se somos cristãos e Ele habita dentro de nós, precisamos ter a convicção e entender que Ele irá nos capacitar. Por isso não podemos nos conformar em viver de qualquer jeito, mas precisamos ser imitadores do próprio Cristo, como nós temos imitado a Jesus. Pois é, nesta noite eu quero compartilhar 3 maneiras de considerar os outros mais importantes do que nós, que é ensinada pelo apóstolo Paulo nesse texto, olhando para a vida de Jesus. No versículo 5 e 6, nós vamos aprender que Paulo está nos chamando a ter o mesmo sentimento de Cristo. Ele está nos chamando a ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Jesus, sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Ele abriu mão de seus direitos, o seu direito de ser um ser divino para morrer em nosso lugar. Jesus era Deus, se tornou homem. Hoje, os homens e mulheres querem deixar de ser homens e mulheres para serem como Deus. O desejo de todo ser humano é ser Deus. Como assim, pastor? Eu li isso em um livro de um autor muito bom, chamado John MacArthur, que ele diz que o desejo de todo ser humano é ser Deus. Todo ser humano quer ser Deus. Mas como assim, pastor? Ouça. Todo ser humano quer saber de tudo, acha que é melhor que o outro em tudo, que é mais capaz e que pode todas as coisas mais do que os outros. Nós, seres humanos, sempre achamos que somos os donos da razão. Nos achamos perfeitos. Ainda que a gente não fale, mas no fundo, muitos de nós agimos e pensamos assim, sim. Ainda que a gente não fale para as pessoas, mas a grande verdade é que nós nos achamos assim muitas vezes. Entenda, Jesus sendo perfeito, capaz, sendo completo, tinha a capacidade e o poder para resolver todos os problemas da humanidade inteira em um estalar de dedos, porque ele era Deus. Ele decidiu apenas ser humilde e se submeter ao propósito de Deus que Deus tinha para ele. Ser humilde
como você, meu irmão e minha irmã, devem saber, eu vou explicar o significado de ser humilde um pouco mais adiante nessa noite, mas ser humilde, como você deve saber, não é ser simples. Ser pobre, ter dificuldade em várias áreas, não quer dizer ser humilde, não quer dizer isso. Ser humilde quer dizer se submeter, então, ao propósito de Deus. Ao propósito de Deus, ser submisso a Deus, isso é ser humilde. Ser humilde é ser submisso. É isso mesmo. É não achar que sabe mais do que os outros, é não achar, inclusive, que sabe mais do que a Deus. Jesus não se meteu em querer resolver as coisas do jeito dele. Entenda, olha, precisamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo em nós. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. E ouça, Jesus ele não quis resolver as coisas do jeito dele. Como muitas vezes nós fazemos, queremos resolver as coisas do nosso jeito, não é verdade? Pois é. Mesmo sendo Deus, ele tinha o poder para isso, mas ele não fez. Quantas vezes nós achamos que podemos resolver o problema do mundo inteiro? Quantas vezes nós não falamos, mas achamos que se fôssemos nós, faríamos melhores? Quantas vezes nós achamos que sabemos mais que todo mundo, que sabemos de tudo, mas não cumprimos os propósitos, pequenos propósitos de Deus para a nossa própria vida? Não cumprimos o propósito de Deus na nossa casa, cumprindo o nosso papel, como nós falamos semana passada, se sou marido, se sou esposa, se sou filho. Não cumprimos o ministério para o qual o Senhor nos chamou com zelo, com dedicação, com o nosso melhor. Não cumprimos o nosso papel como cidadão no nosso bairro, no nosso trabalho. E aí queremos resolver o problema do mundo. Ouça, não faça isso. Jesus não fez. Nós precisamos saber quem nós somos e precisamos ser submissos em Deus. Precisamos ser submissos a Deus. Jesus não quis resolver tudo, ele apenas foi submisso e por meio de sua obediência a Deus, escute isso que isso é forte demais. Jesus não quis resolver tudo, ele apenas foi submisso e por meio de sua obediência a Deus, resolveu tudo. Deus resolveu tudo por meio dele, não é verdade? Jesus poderia ter resolvido tudo num estalar de dedos sendo Deus, mas ele preferiu ser submisso a Deus, para que Deus pudesse usar da vida de Jesus para resolver o problema da humanidade. Em Jesus, porque Jesus cumpriu o seu propósito, hoje nós temos vida e vida em abundância. Cumpra o seu propósito, cumpra o seu propósito. Que nós possamos ter o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que desejou ser obediente a Deus, que nós também desejemos ser. Segunda coisa que aprendemos, no verso 7, precisamos nos esvaziar de nós mesmos. Jesus era Deus, ele não precisava se entregar, não precisava morrer, nem se tornar homem, mas o texto diz que ele se esvaziou, ele escolheu se esvaziar, abrir mão de usar o seu poder como Deus, de resolver as coisas, e decidiu se tornar humano e se tornar um ser humano pequeno, servo. Ele passou, se tornando humano, a ter todas as limitações que o ser humano tem. Todas as limitações que eu e você temos, o Senhor Jesus também teve. Saiba disso. Todas as tentações que eu e você enfrentamos, ele também passou, mas enfrentou e passou sem pecado, como diz lá em Hebreus 4, capítulo 4, verso 15. Jesus, sendo Deus, ele se fez servo em nosso favor e se esvaziou, renunciou sua glória, renunciou suas riquezas, renunciou a autoridade e renunciou o conforto que ele tinha. Irmãos, Jesus, sendo Deus, estava tudo tranquilo, ele não precisava descer para resolver problema nenhum da humanidade, não precisava. Ele tinha tudo, irmãos, mas ele renunciou à glória, renunciou à riqueza, renunciou à autoridade, renunciou ao seu conforto, o conforto que tinha. E nos deixa uma grande reflexão. O que eu e você, temos renunciado para vivermos para Deus e beneficiar nossos irmãos e irmãs? O que nós, como pessoas,
temos renunciado para vivermos para Deus e abençoarmos a vida de irmãos e irmãs. Às vezes não gostamos nem de reconhecer os nossos erros por causa de orgulho. A grande verdade é essa. Saiba, o Evangelho é um chamado à renúncia. Isso é forte. O Evangelho é um chamado à renúncia. Se ao viver o Evangelho não temos aberto mão de nada na nossa vida, não é o Evangelho que estamos vivendo. Não é o Evangelho que estamos vivendo. O Evangelho é um chamado à renúncia. Se a gente não tem renunciado nada, tem alguma coisa errada com o Evangelho que estamos vivendo. O Evangelho não é um chamado ao conforto, irmãos. O Evangelho não é um chamado a vivermos tranquilos. O Evangelho não é isso. Tem gente que acha, não, eu vou me converter porque aí eu vivo tranquilo. Nós de fato vivemos em paz, mas o Evangelho é um chamado à renúncia própria. Jesus nos chama a nos renunciarmos a nós mesmos. O Evangelho não é um chamado ao conforto, é um chamado à renúncia. Somos chamados para negar a nós mesmos e viver para Deus e para os outros. Olha o que diz Lucas 9, 23 e 24. Dizia a todos, Jesus dizia aos discípulos e às pessoas que estavam ouvindo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo uma vez por ano. Negue-se a si mesmo uma vez por ano, amém? Não, negue-se a si mesmo dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quiser perder a sua vida por minha causa, salvá-la-á. Não por minha, por causa do Senhor Jesus. Por causa de Jesus, salvá-la-á. Tem gente que acha assim, nossa, eu estou carregando uma cruz. E acha que cruz é o sofrimento que ele está passando. Não é isso, irmãos. Não é isso. É uma interpretação errada dos nossos irmãos católicos. É uma interpretação errada. Mas carregar a cruz de Jesus é rejeitar a nossa vontade todos os dias e fazer a vontade de Deus, que é viver para Ele e também viver em favor dos nossos irmãos e irmãs. Foi isso que Jesus ensinou. É isso que aprendemos com Jesus. Foi isso que Ele fez ao se esvaziar dele mesmo. E Ele nos chama a nos esvaziarmos de nós mesmos. Como nós temos vivido o Evangelho? Achamos que o Evangelho é um chamado ao conforto? Ou temos renunciado coisas na nossa vida? Temos vivido tranquilo, de boa? Ou o Senhor tem nos desafiado a abrir mão de coisas na nossa vida? Isso não está no esboço, mas eu vou relatar para você rapidamente. Vocês sabem que eu era jogador de futebol, quem não sabe está sabendo agora, profissional, ganhava bem. E eu falei, quando eu me converti, eu falei assim, nossa, eu não quero mais nada a não ser um clube de futebol, treinar, jogar futebol e poder pregar a palavra do Senhor para os meus amigos. Mas teve um dia que o Senhor me confrontou e falou assim, então, isso está muito tranquilo, isso é muito confortável, isso é muito cômodo, sai daí, vem para o pastorado. E aí o Senhor me chamou para o pastorado. Sabe, irmãos e irmãs, eu tive que renunciar a muita coisa. Até hoje eu renuncio muita coisa. Não posso ter coisas que eu tinha quando eu jogava futebol. Não posso mesmo. Mas a grande verdade é que hoje eu sou muito mais feliz. Porque eu nasci para viver para o Senhor. Você nasceu para viver para o Senhor. Saiba que é na renúncia para viver para Deus e para os irmãos que você vai encontrar vida e vida em abundância. Aleluia. Glória a Deus. Saiba disso. Então, a segunda coisa que precisamos aprender é nos esvaziar de nós mesmos, assim como Cristo fez, se esvaziando de si mesmo. E a terceira e última coisa que precisamos aprender, e que Jesus nos ensina, é que Jesus nos ensina a sermos obedientes, custe o que custar. Vemos isso no verso 8. Jesus nos ensina a sermos obedientes, custe o que custar. Como é difícil ser obediente a Deus em tudo. Sabe, irmãos e irmãs, precisamos entender que é muito complicado mesmo. É muito complicado. Quando falamos de obediência, em muitas situações, julgamos até ser impossível ser obedientes a Deus em tudo. Tem algumas que, não, é impossível. Mas eu preciso te dizer que se Jesus habita em nós, e nos capacita para obedecer, é possível. É possível abrir mão de nós.
é possível ser obediente, é possível renunciar. Não se esqueça o que falamos lá no início. É Ele, é Deus, em Cristo Jesus habitando em nós, quem nos capacita a obedecer. A obediência exige de nós passar por cima de duas coisas. Primeiro, passar por cima do nosso orgulho. Renunciar o nosso orgulho. O evangelho é um chamado à renúncia, não tem como escapar disso. Renunciar o nosso orgulho. Você é orgulhoso? Você é orgulhosa? O orgulho é um grande adversário nosso. Não precisa responder, tá? Fica aí para você, medite, pense sobre isso. Se você é orgulhoso, você é orgulhosa. Quando alguém fala um não para você, como você reage? Pois é. Quando Deus fala um não, como a gente reage? Como Deus fala, não, não é por aí, como a gente reage? Pois é. O orgulho é um grande adversário da obediência. Às vezes não conseguimos obedecer pelos simples fatos de sermos muito orgulhosos. E o orgulho está ligado com a segunda coisa, que é, às vezes, temos dificuldade de obedecer porque também nos falta humildade. Aqui eu vou falar a respeito do significado de humildade. Humildade, no grego, é humus. Humildade é humus, assim como está escrito aqui do lado. Humus. Que significa, o significado também está aqui, significa terra, ou seja, aquele ou aquilo que fica no chão, ou seja, que se submete, que é submisso, ou seja, quem é humilde é submisso. Entenda isso. Humilde significa isso. E para obedecermos a Deus e assim sermos bênção na vida da igreja de Cristo, precisamos renunciar o nosso orgulho e precisamos ser humildes. Às vezes recebemos uma orientação do nosso líder ou do próprio Deus, que é o nosso líder maior, o pastor dos pastores. E por nossa sabedoria, por julgarmos ter muita sabedoria, entre aspas, por julgarmos ter muita experiência naquilo, entre aspas, julgamos a orientação e pensamos se vamos obedecer ou não. Mas em Lucas 5, que é um texto que provavelmente eu devo pregar em breve, nós vemos que Pedro, Jesus, ele é uma das primeiras experiências extraordinárias que Pedro tem com Jesus. E Pedro vindo com os seus amigos pescadores, com outros discípulos provavelmente, de uma pesca fracassada. Chegando, Jesus entra no barco, ele ensina a multidão e depois de terminado o discurso, o ensinamento de Jesus à multidão, ele fala: Pedro, jogue as redes ali, jogue as redes, né? Você vai pegar peixe, jogue as redes. E aí Pedro fala assim: mestre, eu pesquei a noite toda, não peguei nada, mas diante da sua palavra eu lançarei as redes. Aqui nos cabe uma pergunta. Se Pedro fosse orgulhoso, nos cabe outra pergunta. E se Pedro não fosse humilde? Se ele não renunciasse a si mesmo e se submetesse à palavra de Jesus? Ele não teria tido uma grande experiência no início de sua caminhada e não teria sido abençoado e abençoado outras pessoas, porque o texto vai dizer que o barco de Pedro foi cheio e o barco dos seus amigos também foram cheios. Os dois barcos ficaram abarrotados até a tampa de peixe. Imagina aí os pescadores aí, Raimundo, Henrique, o barco ficar abarrotado de peixe. Pensa aí que pesca maravilhosa. Bênção demais. A obediência de Pedro abençoou a ele, deu uma experiência extraordinária a ele, mas também abençoou a vida das pessoas que estavam à sua volta. Pedro obedeceu à ordem de Cristo, apesar de ser um pescador experiente e saber que as condições não eram adequadas para uma boa pesca. Mas mesmo assim, ele lançou as redes diante da palavra de Deus. Saiba, irmãos e irmãs, aprenda, devemos obedecer a Deus, suas direções, suas palavras, custe o que custar. Se assim fizermos, cumpriremos o seu propósito, o propósito de Deus para nós e abençoaremos outras pessoas. Ouça, às vezes
não temos as experiências extraordinárias com Deus que gostaríamos? Porque não obedecemos a sua voz. Porque não obedecemos a sua voz. Às vezes você está sendo impedido de ser abençoado e ter uma experiência extraordinária com Deus, porque você simplesmente quer ficar vivendo pela sua própria sabedoria, pela sua própria experiência. Obedeça às orientações de Deus em sua palavra. Concluo dizendo que a obediência de Cristo, que Paulo está citando aqui em Filipenses 2, e consequentemente o seu sofrimento na cruz, nos trouxe vida. A sua obediência e o seu sofrimento na cruz. Porque ele obedeceu, ele sofreu, mas também porque ele obedeceu, sofreu, ele ressuscitou, aleluia, nos trouxe vida. Obedeça, irmãos e irmãs, ainda que seja difícil, ainda que obedecendo você sofra, porque obedecendo você vai honrar a Deus e também irá levar vida para outras pessoas. Considere a Deus e aos irmãos e irmãs mais importantes do que você mesmo. Eu também preciso fazer isso. Nós precisamos, como igreja que somos individual, mas também comunidade, entender que cada um de nós precisa ser considerado por nós mais importantes do que o outro. Precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Que Deus possa nos abençoar nesta noite. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós queremos te agradecer por essa palavra, te louvar e te bendizer. Muito obrigado, Deus. O Senhor falou poderosamente aos nossos corações. Pai, nos ajuda a não agir por partidarismos, mas que possamos abrir mão de coisas nossas, de orgulho, de falta de humildade, de falsa experiência, de falsa sabedoria, para obedecermos ao Senhor, colhermos as tuas bênçãos e assim também abençoarmos outras pessoas. Pai, que aquilo que eu não consegui falar, na minha limitação, o teu Espírito ministre ao coração de cada irmão e cada irmã. E que nós possamos entender, Pai, que esse é um chamado individual para cada um de nós, porque nós somos igreja, cada um de nós somos a igreja. Que nós possamos considerar o Senhor e os nossos irmãos e irmãs superiores a nós mesmos, assim como Cristo. Nos ajuda a praticar isso, nos incomoda com essa palavra e nos chama, Deus, dia a dia, a renúncia, a negarmos a nós mesmos e a vivermos para a glória do seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Que bênção, irmãos e irmãs. Espero que você tenha sido edificado por essa palavra. Hoje talvez você teria se perguntado, por que o pastor está gravando na casa dele? É justamente para podermos fazer a ceia em família e também ser mais didático para você. Porque como eu faço aqui, eu oriento que você faça aí na sua casa, né? Tenha preparado uma mesa, né? O pão, o suco de uvas, né? Para a gente poder participar da mesa do Senhor, do corpo e sangue do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Feche os teus olhos que a gente vai estar consagrando os elementos. Bênção? Vamos lá, feche os teus olhos. Toda a glória seja dada a Ti, ó Pai onipotente, o Pai nosso celestial. Obedientes à instituição de Teu amado Filho, nosso Salvador Jesus Cristo, nós realizamos aqui diante da Tua divindade, divina majestade, o memorial que o Teu Filho nos mandou celebrar. Tendo na lembrança Sua bendita paixão e morte, Sua poderosa ressurreição e ascensão, rendendo-Te graças de todo o coração pelos inumeráveis benefícios com que elas nos agraciam. E humildemente nós Te suplicamos, ó Pai, que nos ouça com Teu Filho Jesus Cristo, conceda-nos o Espírito Santo e por Sua infinita bondade consagres os dons do pão e do vinho, o suco de uvas, para que recebendo-o segundo a instituição de Teu Filho, nós sejamos participantes do Seu abençoado corpo e sangue para todo o sempre. Bênção.
consagrados, pão e suco de uvas, nós vamos partir para um memorial e vamos partir os elementos, elevando eles ao Senhor. A Natália vai estar fazendo a leitura, você pode acompanhar a leitura aí na sua casa e fazer como eu farei. Só um esclarecimento, né, como nós temos postado em rede social, nós metodistas não celebramos a Santa Ceia com vinho, bebida alcoólica, porque nós sabemos que a bebida alcoólica na nossa sociedade causa muitos males. Então, como metodistas, nós somos abstêmios ao álcool enquanto bebida. Então, nós não usamos vinho ou bebida alcoólica na celebração da Santa Ceia. Nós usamos o suco de uvas, que é talvez até mais próximo do suco que era utilizado no Antigo Testamento, que era o suco que não era fermentado, que era o suco de uvas que não era fermentado. Amém? Assim, vamos estar fazendo esse tempo de memorial. Benção. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Irmãos e irmãs, a mesa do Senhor está posta. É o Senhor vivo e ressurreto quem nos convida a participar. Então eu queria pedir a você que partilhasse o pão e o suco de uvas aí com a sua família, assim como eu farei aqui com a minha família. Pastor, e as crianças? Também, como estamos passando, eu preciso explicar sempre. As crianças, nós metodistas damos ceias a crianças sim. Pastor, mas a palavra do Senhor diz que as crianças, as pessoas devem discernir o corpo e criança não tem discernimento. Quem disse que não? Criança entende sim as coisas, como criança, mas as entende. Então ela discerne o corpo como criança, mas discerne. E os pais irresponsáveis têm a responsabilidade de ensiná-las e de explicá-las qual é a representação desse tempo de memorial. Amém? Explicado? Bênção. A Isadora ainda não come pão, nem toma suco de uvas. Ela só toma leite por enquanto. Por isso ela não vai participar com a gente, tá bom, irmãos? Bênção. Pode partilhar aí com a sua família. Creio que vai ser um tempo de bênção. Amém. Vou estar fazendo uma oração. Em seguida, comamos do pão e bebamos do cálice, do sangue do nosso Senhor. Pai querido, nós queremos te louvar e te bendizer por esta noite. Queremos te louvar e te bendizer porque mesmo de longe estamos juntos. Porque o que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Deus, mesmo se estivéssemos em países diferentes, talvez tenha alguém que nos ouça que esteja em outro país. Mas, Pai amado, nós continuamos sendo um com essas pessoas. Porque quem nos une é o Senhor, é o teu sangue. É no seu sangue, é no teu corpo que somos família. Então nos ajuda, Pai, a experimentar dessa comunhão ainda que distante. Por meio de telefone, por meio de WhatsApp. Que possamos celebrar e nos alegrar, porque o Senhor morreu, mas o Senhor ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância e em unidade. Que nós possamos, Deus, alegres, comermos do pão e bebermos do cálice, do suco de uvas. Beba do pão e coma do cálice. Coma do pão e beba do cálice, irmão e irmãs. Deus abençoe. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, nesta noite expressar a nossa gratidão ao Senhor pela oportunidade que nós temos de viver em Tua presença, ó Deus, e de viver momentos como esse, ó Pai, no qual, ó Deus, a gente vê
mais uma vez, ó Pai, o quão grandioso é o teu amor por nós. Amém, Jesus. Deus, nós te agradecemos pelo teu sacrifício de amor, ó Deus, pela aliança que o Senhor faz conosco, ó Deus, e porque o Senhor é um Deus perdoador, ó Pai. Nós louvamos ao teu nome, Jesus, porque mesmo com as nossas falhas, o Senhor escolheu e escolhe nos amar todos os dias, ó Deus. Que a gente possa, Deus, tentar fazer a diferença, ó Deus, que a gente possa, ó Deus, nos esforçar, ó Deus, para caminhar de forma correta, de forma que agrade ao Senhor e que adore ao Senhor. Amém, Nós Jesus. louvamos ao teu nome por esse momento de memorial e que em nome de Jesus a gente não fique somente no dia de hoje, ó Deus, mas que todos os dias a gente busque renovar a nossa aliança Amém, contigo, ó Jesus. Deus, e examinar Amém, os nossos Jesus. corações, Amém, Pai, Jesus. para identificarmos se temos caminhado segundo a tua vontade, Pai, para que a gente possa te adorar em espírito e em verdade, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão e minha irmã. Temos alguns avisos rápidos, né, a respeito da nossa escola dominical, que tem acontecido via WhatsApp. Se você não tem participado, participe. Todos os domingos às 9 horas da manhã no grupo de WhatsApp. Temos também as nossas devocionais, participe, alimento diário. Nós nos alimentamos fisicamente, diariamente, não é verdade? Também espiritualmente precisa ser assim. A gente precisa se cuidar, também nos alimentar do nosso alimento espiritual, que é a palavra, a oração e o jejum. Amém? Bênção. Também temos tendo as nossas reflexões bíblicas às quartas-feiras. Eu tenho disponibilizado um link nos grupos das igrejas e também no Facebook, que você possa aí participar também e ter esse tempo de reflexão bíblica, que seja alimento para você. Amados e amadas, você está aí com o seu dízimo e com a sua oferta. Segure em uma de suas mãos, nós vamos estar orando por eles. Amém? Nesta noite nós temos 3 aniversariantes, 2 de Sevilha e um pai de uma irmã, amada irmã nossa aqui do Veneza. Do Sevilha, a Aurita, parabéns Aurita, que Deus abençoe. Ruth também, Deus abençoe, fez aniversário essa semana. E daqui do Veneza, o pai da Edna, seu José Pereira. Seu José Pereira, que você seja abençoado aí, que a mão do Senhor e o poder do Senhor esteja sobre a sua vida. Espero que esse culto esteja edificando a sua casa, a vida das suas filhas, das pessoas que moram com você. Eu fiquei sabendo que o pessoal aí na sua casa tem assistido e eu glorifico a Deus por isso. Eu louvo a Deus por esse tempo tão especial. Nós vamos estar orando e depois eu vou estar falando a respeito da nossa possível volta no próximo domingo para os nossos cultos presenciais, ok? Benção, feche os teus olhos, vamos orar. Pai nosso celestial, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Deus, em primeiro lugar, Senhor Deus, pelas vidas que fazem aniversário. Muito obrigado, Senhor Deus, por cada irmão e cada irmã, pela vida da Aurita, pela vida da Ruth, pela vida, Senhor Deus, do seu José Pereira. Nós te louvamos e pedimos que a bênção do Senhor esteja sobre essas casas. Deus, sobre estas famílias. Pai amado, que em nome de Jesus, cada um, Deus, possa reconhecer que Deus só completou mais um ano, como o pessoal diz, mais uma primavera, porque o Senhor permitiu, porque o Senhor foi sustento, porque o Senhor foi alimento, porque as tuas misericórdias se renovaram. Pai, então em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo renove as forças dos teus filhos, capacitando eles para mais um ano de vida, para a honra e glória do teu nome. Agradecemos também, Deus, pelos dizimistas que têm sido fiéis nesse tempo. Te louvamos, te bendizemos e te adoramos, porque o que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai amado, a devolução do dízimo não é nada em resposta a tudo que o Senhor tem nos feito. Muito obrigado por tudo. Receba, Senhor Deus, os dízimos, receba também as ofertas, Pai amado, para a honra e glória e louvor do teu nome. Nós oramos e pedimos sabedoria, dada pelo Senhor, à nossa administração, aos tesoureiros, Pai amado, e ao grupo de administração, Pai amado, que são responsáveis em administrar, Deus, orientados pela liderança da igreja, Pai amado, aquilo que vem para a sua casa. Abençoe, Senhor Deus, os meus irmãos e irmãs, que o teu Espírito Santo continue nos conduzindo como igreja e a gente possa continuar crescendo para a honra, para a glória e para o louvor do teu santo nome, Deus.
Amém. Bênção. Bênção, irmãos e irmãs. Se você faz parte do Veneza, procure Janderson. Se você faz parte de Sevilha, procure Luciana para devolver o seu dízimo e a sua oferta, que eles estarão. Se você não pode levar até eles vão estar providenciando alguém para estar buscando aí na sua casa. Amém? Temos alguém que acordou aqui, gente. Olha, estão vendo? Olha só, Isadora. Gente, ela está pesando mais do que um saquinho de arroz já. 5,2 kg para a glória de Deus. Tem sido bênção demais. Ai, que delícia. Gente, sobre o nosso possível retorno, nós estamos pensando, tivemos reunião com a liderança do Sevilha e também com a liderança do Veneza. Estamos pensando no possível retorno no próximo domingo. Então, esteja orando por esse tempo e durante a semana você vai estar recebendo orientações do seu líder de ministério, do seu líder de célula, para que nós possamos cumprir todas as orientações exigidas pelos decretos municipais e também nos resguardando para que a gente não possa ser instrumento de proliferação de um vírus dentro da nossa igreja. A grande verdade é essa, a gente precisa ter todos os cuidados. Eu creio que vai ser um tempo de bênção, mas se for feito debaixo de obediência, debaixo de cautela e zelo, amém? Eu tenho conversado com a liderança vai estar auxiliando e sendo um instrumento de bênção aí, como exemplo, para todos os irmãos e irmãs que vão estar retornando. Pastor, eu não quero ir, eu faço parte do grupo de risco, a orientação que nós temos é para que as pessoas acima de 65 anos e pessoas que tenham problema de saúde, hipertensão, que é problema de pressão, problemas cardiovasculares, problemas de coração, problemas com questões de doenças crônicas, que eles não estejam participando. A orientação é essa, mas é uma orientação, Ai, pastor, eu faço parte do grupo de risco, eu não quero ir. Os cultos online vão continuar acontecendo. Nós temos pensado aí possibilidades para continuar disponibilizando online para que você continue cultuando em casa. Se você não vai, então, irmão e irmã, você é responsável de estar se alimentando em casa, assim como nós temos feito nesse tempo. Amém? Eu creio que as palavras chegam da mesma forma. Não é como estivéssemos todos no templo, mas é um belo instrumento para poder estar facilitando isso. Para que quando esse tempo esteja passando, a gente esteja retornando todos juntos. Amém? E se você deseja ir, deseja participar, tem uma lista de situações que precisamos cumprir. Uso de máscaras, não pode abraçar, não pode beijar. Pastor, nós somos igreja. Eu sei, eu estou falando isso com o coração partido. Eu pensei, repensei sobre isso, mas nós não podemos abrir mão, nós não podemos nos lançar à sorte, pagar para ver. Então a gente precisa se cuidar. Amém? Como igreja nós precisamos nos cuidar. E se você desejar ir, vai precisar usar máscara, não pode fazer abraçar, apertar a mão. Vai ter alguém responsável da liderança averindo a temperatura sua na entrada da igreja, disponibilizando álcool para que você possa estar limpando as mãos e os bancos estarão separados. Então, assim, vai ter lugares marcados para sentar. Então, assim, todo cuidado a gente precisa ter para esse retorno. Não precisamos de pânico, precisamos de cuidado, cautela, responsabilidade. Talvez seria a palavra mais adequada para esse tempo. Amém? Conto com você, conto com a sua colaboração nesse tempo de retorno. E espero que o Senhor nos abençoe. Nós temos orado, eu tenho orado em particular, para que se nós formos fazer algo que o Senhor não deseja, para que Ele ponha a sua mão e não deixe. E eu tenho certeza que o Senhor ouve as nossas orações. Nós, por enquanto, iremos provavelmente retornar no próximo domingo, dia 14. Então, conto com as suas orações. Como eu disse, se você deseja ir, temos que seguir as orientações, inclusive não teremos culto infantil. Nosso culto terá apenas 40 minutos diante do decreto municipal. 40 minutos só, será um culto rápido. Então, cada pai e cada mãe que decidir com os seus filhos são responsáveis de mantê-los no lugar. Pastor, mas é criança, está aprendendo a correr. Então, meu amado e minha amada, nós precisamos da colaboração de todos. É um tempo muito difícil, muito complicado. E aí a gente não pode levar elas para salinhas, para elas não terem contatos, porque crianças se abraçam, são muito carinhosas, muito amorosas. Então nós estamos tendo todo o cuidado. Amém? Conto muito com você. E se você não deseja ir, você fique em casa, fique tranquilo. Você vai continuar tendo apoio pastoral, cuidado pastoral. A gente está por aqui, não tem problema nenhum. Continue assistindo online. Se você é do grupo de risco, essa é a orientação do seu pastor, inclusive. Ok? Bênção demais.
vamos impetrar a bênção e termos uma semana abençoada no nome do Senhor Jesus. Amém? Vou estar orando e em seguida impetrando a bênção. Pai nosso, nós colocamos diante de Ti a nossa vida, te agradecemos pelo Teu amor, pela Sua fidelidade e por esta noite, por esse culto abençoado. Pai, pedimos a Tua direção também, Deus, nesse possível retorno. Pai, os nossos corações desejam voltar, mas também há em nossos corações, e talvez nos corações de irmãos e irmãs, algum receio, mas que o Teu Espírito nos dirija através das autoridades governamentais do nosso município. Pai amado, que eles possam, Senhor Deus, serem instrumentos do Senhor para a bênção da sua cidade, da cidade de Ribeirão das Neves, tanto a Igreja Metodista em Sevilha quanto a Igreja Metodista em Veneza, para que a gente possa, Senhor Deus, fazer e tomar as decisões de forma segura, para a glória do Seu nome. Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos também que os irmãos e irmãs que vão optar por ficar em casa com as suas famílias, Deus, sejam igualmente abençoados, porque a bênção, Senhor Deus, não está em simplesmente ir ao templo, mas a bênção em estar em ser igreja. É óbvio que nós precisamos estar no templo, mas esse é um tempo atípico. Então, Pai amado, os irmãos e irmãs que quiserem preservar para não irem aos cultos, Pai amado, que sejam alcançados e abençoados pela Tua boa e poderosa mão nesse período. Nós oramos em nome de Jesus e pedimos uma semana de vitória. Recebamos a bênção, irmãos e irmãs. Que a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a amada Igreja Metodista em Sevilha e a amada Igreja Metodista em Veneza. E os irmãos dizem amém. Bênção, meu irmão e minha irmã. Tenha uma semana de vitória. Tenha uma semana tão maravilhosa quanto a Isadora. Que Deus te abençoe. Brincadeira, mas que Deus te abençoe. Que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor e da comunhão com o Santo de Israel. Um forte abraço. Fique com Deus.